Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. Pessoal, estou aqui com o manual da LG para atender esses equipamentos aqui. Primeiramente, vamos entender como funciona o sistema de pisca-pisca dos modelos de ar-condicionado LG para a evaporadora. A LG tem vários modelos de ar-condicionado, onde a apresentação visual dos LEDs muda com o passar do tempo. Entretanto, a configuração de leitura e interpretação continuam o mesmo. Vamos detalhar um pouco mais. No manual, temos um modelo explicativo para entendermos melhor. Aqui nesse exemplo temos o LED azul sendo o primeiro LED que representa a unidade. O LED vermelho, sendo o segundo LED, representa a dezena. Se o LED azul pisca duas vezes e o LED vermelho pisca uma vez, significa 2 mais 10, que representa código de erro 12. Vamos a um exemplo prático. Nesse vídeo vamos descobrir o código de erro analisando o pisca-pisca do equipamento. Note que o LED que representa a unidade está piscando 5 vezes e depois apresenta uma pausa. Isso significa código de erro 5, falha de comunicação entre a evaporadora e a condensadora. Para o vídeo de hoje, vamos considerar que o equipamento está piscando 9 vezes, que significa erro da EEPROM da unidade evaporadora. Vamos falar um pouco sobre isso. A memória EEPROM ela está contida nos equipamentos eletrônicos. Tá? Praticamente todos os equipamentos eletrônicos, esses de grande porte, computadores, máquina de lavar, ar-condicionado, entre outros, eles têm uma EEPROM. O que é a EEPROM? A EEPROM nada mais é do que uma memória de leitura programável eletricamente apagável. Então, ou seja, em outras palavras, é uma memória permanente que fica ali na placa, que mesmo sem energia, ela está ali as informações, ela não apaga. Para você apagar as informações, só se você usar um equipamento apropriado para regravar. Algumas EEPROMs são gravadas por um sistema de radiação UV, e outras são gravadas com eletricidade, ou seja, o circuito integrado, o componente é colocado em um suporte ligado numa placa e tem uma conexão com um computador onde um software vai passar informações elétricas, gravando eletricamente as informações precisas para essa memória. Então por isso que fala programação eletricamente apagável, porque você apaga, mas usando um recurso elétrico, não com radiação UV. Basicamente é isso. Então, resumindo, é uma memória permanente que fica soldado na placa. Esse componente, pessoal, a gente chama de circuito integrado, mas o mais comum que o pessoal chama, que as pessoas chamam, os técnicos chamam, é um chip, como se fosse um chip de computador. Então é um chip que ele tem 8 terminais. É um circuito integrado ou chip com 8 terminais. Alguns deles, a maioria deles, né, eles têm uma etiquetinha que fica em cima da memória, como se fosse uma etiqueta de papel em cima do circuito integrado. Para que serve esse papel? Algumas memórias, visto que elas são gravadas com o sistema de UV, então para proteger da radiação da luz, eles colocam uma etiqueta de papel em cima da memória. Então, mesmo que ela não seja gravada com UV, como é o caso das EEPROMs dos ar-condicionados, mesmo assim ainda você pode ser que você encontre elas com uma etiqueta de papel em cima do circuito integrado ou em cima do chip. Beleza? Só para ajudar você a identificar qual que é o chip da EEPROM na placa. As EEPROMs, alguns ar-condicionados têm uma EEPROM tanto na evaporadora como na condensadora, que o próprio manual falou que está na unidade interna. Então a unidade interna é aquela que fica dentro do quarto, dentro do ambiente. Está dando um erro na EEPROM, na placa da evaporadora. Tá? Mas tem equipamento que tem a EEPROM também na condensadora ou nos dois. Tá? Então aí você vai ter um pouco mais de trabalho para identificar. Mas normalmente o manual fala. Tá? O equipamento ele vai te direcionar para qual erro está na unidade interna ou na unidade externa, para facilitar o seu trabalho. Então nesse caso aqui, a EEPROM está somente na unidade interna, que é na evaporadora, né, que é aquela parte que fica dentro do quarto. Então, para que serve a EEPROM, pessoal? A EEPROM ela tem a função de armazenamento de configurações, algumas delas de usuário, configurações do equipamento. Então, por exemplo, pode armazenar informações de preferência, de configurações ajustadas do usuário, como temperatura desejada, como os modos de operação, horários programados
entre outros. Então a EEPROM, ela serve para isso também. Por exemplo, ela também guarda informações críticas sobre o estado histórico de funcionamento do dispositivo, como contadores de tempo de uso, códigos de erro, registros de manutenção e assim por diante. Então, ela também pode ser utilizada, tipo assim, em caso de uma falha de interrupção de energia, ela permite que o equipamento retome o seu funcionamento a partir do ponto onde parou, sem perder os dados importantes ou reiniciar de um estado padrão. Às vezes o equipamento desligou tudo, acabou a energia, então ele vai voltar do ponto onde ele parou. Então algumas EEPROMs têm também essas informações para não ter que reiniciar tudo do zero. Então isso vai depender muito do tipo de equipamento. Mas resumindo, pessoal, a EEPROM, ela é uma memória fixa, uma memória permanente que fica ali, ela só é apagável de forma elétrica, tá? E ela é usada para fazer com que o equipamento funcione adequadamente. Então todos os recursos do ar-condicionado que você usa o controle remoto, tá? Que tem informações de configuração, tudo geralmente vai ter um EEPROM para controlar tudo isso. E a partir da EEPROM é que o equipamento starta a inicialização, o funcionamento da compressora, do compressor, iniciar um aquecimento ou não. Então, enfim, precisa da EEPROM para funcionar corretamente. Então, se ela tiver com um problema, alguma coisa aconteceu, ela deu um erro, ela vai ativar o erro principal que vai indicar que está com a EEPROM comprometida. Agora que você já sabe qual que é a EEPROM, o que é a EEPROM e onde localizar ela na placa, agora a gente precisa fazer o seguinte: como que você vai resolver esse problema? Então é assim, pessoal, a EEPROM, você tem assim alguns caminhos, são 3 caminhos que você pode seguir. Primeiro, tenta ver se você consegue encontrar a EEPROM pronta para nessas lojas que vendem componente eletrônico, ou no fabricante, enfim, tenta ver se você consegue. Vai lá na placa, vê qual que é o código da EEPROM certinho, você vai na internet e vê se você localiza esse componente. Se você localizar ele, está vendendo, tem ainda no mercado, ainda estão fabricando, compra um novo e coloca lá. Você leva a placa numa empresa de eletrônica, de rádio, televisão, de celular, eles têm lá os equipamentos para desoldar esse componente e soldar para você, caso você não tenha esses equipamentos aí. Geralmente, um circuito integrado, você vai estar soldado na placa de 2 formas. Ou ele está do modo tradicional mais antigo, que é onde ele é soldado por baixo, aí você usa um ferro de solda tradicional mesmo para você soltar, e um sugador de solda. Aí você vai ter que dessoldar os 8 terminais e tirar com a pinça esse componente. Ou você vai ter que usar um soprador térmico, porque às vezes ele está usando a tecnologia SMD. Ele é soldado por cima da placa. Essa técnica é mais difícil, ela exige mais cuidado e mais precisão, porque o componente geralmente, os terminais estão muito próximos um do outro. E para gerar um curto ali, é rapidinho. Então você precisa fazer uma limpeza adequada. Então tem que ter mais habilidade para você remover um EEPROM com o sistema SMD, que está soldado por cima da placa, tá? Se você não tem experiência com solda, recomendo você procurar uma empresa de eletrônica, uma assistência técnica, não precisa ser especializado em ar-condicionado, uma eletrônica que você possa pedir para eles de soldar aquele componente e você entrega para ele soldar um novo componente, que é o novo circuito integrado, que é a nova EEPROM que você está querendo substituir e colocar a nova, certo? Então, pede para ele trocar para você, tranquilo. E aí é para funcionar. Então esse é o primeiro caminho. Troca a EEPROM. Se você não tivesse a EEPROM no mercado, porque ela já está gravada bonitinho de fábrica, mas se você não tem ela vendendo mais, ela já está fora de linha, então não vai ter jeito. Você vai ter que procurar uma empresa de eletrônica especializada em regravar EEPROM de ar-condicionado. O cara lá ele vai ter um software, vai ter os equipamentos certinho no computador dele para poder gravar essa EEPROM para você. Beleza? Tem um equipamento próprio para isso. Tá? Então você vai ter que contratar essa prestação de serviço de regravar essa EEPROM. Se você tiver dificuldade de encontrar uma empresa especializada para fazer isso para você, então não vai ter outro caminho, tá, pessoal? Vai ter que trocar essa placa por uma nova, que já vem com a EEPROM de fábrica, tudo bonitinho. Então troca a placa inteira e aí não vai ter o que fazer. Tá? Vai ficar um pouco mais caro o serviço e o conserto, cada peça que é caro, mas você resolve o problema do cliente. Então tudo é questão de analisar aí qual seria a melhor opção para você. Beleza, pessoal? Um grande abraço, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu espero você no próximo vídeo. Se inscreva no canal e até mais.